Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um podcast dos Empreendedores Compulsivos nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. Eu sou o Luiz Felipe Pátio, sou o CEO dos Empreendedores Compulsivos, sempre muito bem acompanhado dele, Alessandro Saad, fundador dos Empreendedores Compulsivos. E aí, Ale? Beleza, Luiz, tudo bem? Tudo bom? Mais um para conta. E sempre com conversas bem interessantes, convidados muito divertidos. E hoje eu tenho uma novidade para contar para os nossos ouvintes. Agora a gente está começando a ter apoiadores e patrocinadores. Então hoje eu queria anunciar que este podcast é apoiado pelo jornal Empresas e Negócios. Inclusive, você pode, no site do jornal Empresas e Negócios, ter acesso às entrevistas do podcast dos Empreendedores Compulsivos. Uma boa, né, Ale? Muito bom, muito bom. Gerando conexões. Gerando conexões, Ninguém faz crescendo. nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho, né? E sempre temos as nossas marcas de preferência, né? Sempre que a gente consome um produto, um serviço, né? A gente faz um podcast, a gente sempre tem as nossas marcas de preferência, né? E aí muitas vezes a gente para pensar nas marcas que a gente tem mais afinidade, as marcas que a gente tem menos afinidade. Se a gente fosse uma marca que a gente gostaria de ser, né? E é isso que a gente vai tratar hoje aqui nesse podcast. Vamos falar sobre a nossa marca pessoal, né? Como as nossas escolhas, as nossas atitudes moldam essa marca pessoal e fazem com que as pessoas ao nosso redor atribuam qualidades, defeitos. Depois vamos ver se eu estou falando tudo certo, se eu vou ser corrigido ou não pela nossa convidada. E vamos ver também como trabalhar essa marca pessoal. Ela pode interferir tanto no seu futuro profissional quanto no futuro do seu negócio, do seu empreendimento. E para isso eu vou trazer aqui para a sala a nossa convidada. Muito bem-vinda, Regina Nogueira. Tudo bem? Tudo bom? Uma alegria estar aqui com vocês, super descontraídos, falando de diversão. Alegria é o melhor remédio, né? Não tem a menor dúvida. Muito bom. Tem que ser, ainda mais em tempos difíceis, como a gente vem vivendo nos últimos... Antes a gente falava últimos meses, agora a gente está começando a falar últimos anos, porque já faz mais de um, né? Então... Você sabe que eu uso muito uma expressão com o meu time quando a gente está passando por um processo complexo. Então, eu não falei que ia ser fácil, eu falei que ia ser divertido. É ótimo. Perfeito. Sem terrorismo. Né? Sem terrorismo. Não falei que ia ser fácil. Mas... Como é que é? Seize the day. Carpe diem. Exatamente. Alessandro, olha só o poder desta mulher que fala conosco aqui. Regina Nogueira, especialista em reposicionamento de marca e autora do livro Você é uma Marca, Descubra como usar o personal rebranding pode mudar a sua vida por meio das marcas, que será lançado agora, né? Está sendo lançado agora nesse mês de outubro. Dia 19. Dia? 19 de outubro. 19, opa, tá chegando. Ela também oferece consultoria estratégica para empresas e pessoas por meio de atendimentos personalizados que resultam no reposicionamento da marca pessoal ou corporativa. É pós-graduada em Neurociência e Comportamento pela PUC do Rio Grande do Sul, bacharel em Economia pela PUC de São Paulo, em Propaganda e Marketing pela SPM, somos colegas, e em Liderança pela Columbia University em Nova York. Atuou no mercado publicitário por mais de 20 anos, então eu não tinha nem nascido ainda. Tá bom. Tendo ocupado cargos de liderança em grandes empresas e agências nacionais e multinacionais nas áreas de atendimento, planejamento, marketing e branding. Falei tudo, Regina? Nossa, certinho? Já estou cansada já. Sabe que eu tenho visto, eu tenho sentido isso, né? Quando as pessoas perguntam, o que você fez, conta a sua história, a gente começa a contar, começa a demorar, falar, acho que eu tô ficando experiente, né? Para não dizer, velho. Que legal, somos colegas então de SPM. Somos. Né? Mas eu estudei na Rui Barbosa, hein? Não, não tinha nascido mesmo. Bom, eu estudei já mas foi no século passado. Nossa, século passado. Já era o século passado, isso que é triste, né? Pois é. Eu imagino que esse negócio do personal rebranding, que é o que ele quer saber quando que você teve o clique de fazer, isso vem da sua trajetória, de onde você passou, o que você fez e tal. Eu queria que você contasse primeiro isso pra gente, assim, um pouquinho
da sua experiência, dos desafios que você encontrou como publicitária e tal, antes desse momento. Esse deve ser a próxima pergunta. Bom, eu não preciso dizer que eu sou uma mulher, né? Então, há 20 anos atrás, eu fui a primeira mulher diretora e mais jovem de uma multinacional de propaganda. Então, assim, eu passei por tudo e hoje o mundo já é tão feminino que isso parece realmente jurássico. Mas eu viajava pela empresa, por exemplo, e nos aeroportos os caras punham cão farejador, porque eu ia com carta da empresa, eles falaram, você veio mesmo trabalhar? E punham cão farejador, e passei por várias situações bastante desagradáveis. Mas eu era tão treinada para matar, eu queria tanto poder, ser poderosa e etc., que hoje é que eu fico horrorizada. Na época, acho que eu me anestesiei. Né? Entendi. Até pela própria juventude também, né? Sim, sim. Quem tem o sobrenome Saad também passa por isso nos aeroportos. Passa, né? Eu sei, pois é. Homem-bomba. E eu, na verdade, eu entrei com 17 anos na faculdade para fazer a PUC de Economia, e eu fazia escola de teatro Macunaíma. E aí eu conheci o Zeca Camargo, da Globo, e o Tony, que é um redator, e nós ficamos amigos, e eles falavam para mim, você não tem nada a ver com economia, você tem que fazer SPM. E eles faziam SPM e GV. E aí a gente fez uma aposta, eu fui prestar, e acabei entrando em 9º lugar, e falei, vou fazer um ano para ver como é. Então, eu fiz as duas. De manhã, eu era uma guerrilheira, de noite, uma perua na SPM. Né? Maravilhoso. Era incrível, né? Eu falava, nossa, essas pessoas trabalham fora. Eu tinha 17, 18 anos, eu achava o máximo. E aí, eu acabei terminando as duas faculdades, né? Mas acabei indo para a propaganda, eu comecei num estágio numa agência e realmente foi incrível, e aí eu tive uma carreira meteórica, assim, de crescer muito rápido e tal, então foi incrível. Mas sempre tive uma certa crise, porque eu falava, eu não valho nada, eu trabalho com lavagem cerebral, eu estou vendendo porcaria para as pessoas, eu estou enganando as pessoas. Né? Oh, Deus! Ó Deus. E aí foi uma carreira muito bacana, e eu fui sendo formada para ser presidente de empresa, eu fui vice-presidente no Rio de Janeiro, com Coca-Cola e etc. Então, assim, todas as contas, o Case Colino Sorriso, eu era diretora da conta, eu fui até para a China dar consultoria, a convite do presidente mundial da Colgate e tal. Mas quanto mais você sobe, mais o ar vai ficando rarefeito. Né? E mais você vai desafiando seus valores, porque tem alguns valores que você tem que pôr numa gaveta e, né, seguir em frente. Isso foi começando a me incomodar bastante, eu fui começando a ficar desconfortável com isso, e eu sempre gostei de pessoas, né? Eu sempre fui uma compulsiva por pessoas, né? Sempre estudei muito isso, aprofundei, etc. E aí eu comecei a atuar como consultora. Eu estava dentro de uma agência e uma pessoa veio pedir, você pode dar uma consultoria para a minha empresa? Eu falei, não, mas eu trabalho aqui. Então, começou aquele esquema de fim de semana e tal, mas eu tinha muito medo. E os empreendedores que estão aqui assistindo, né, a gente tem que ter um propósito muito forte, senão é difícil você fazer uma transição dessa. E aí eu comecei a atuar como consultora, voltei para a agência de novo, depois fui diretora de marketing da Amor aos Pedaços, e fui indo, até que chegou uma hora que falei, chega, eu não aguento mais o mundo corporativo. O mundo corporativo mudou de lado. Você mudou de lado primeiro, você teve que comprar. Não valeu nada, né? Porque eu fiquei mudando. Pelo contrário, isso tem tudo a ver com a cultura empreendedora, né? Sim, de você ter essa. Não é que você mudou de lado, é que você teve a capacidade de se adaptar ao novo, você teve a capacidade de ajustar o seu modelo mental para o outro lado da mesa,
com a Exato. vantagem de ter inside information de uma carreira do outro lado. Exato. Eu Era fui uma bom porque a cliente... agência não te enrolava, né? Exatamente, mas eu fui insuportável, uma cliente insuportável, porque eu sabia todas as desculpas, né? Sim. E aí chega uma hora que realmente você tem... Parece que a tua alma começa a gritar, sabe? É uma sensação, assim, muito forte. E aí eu comecei com consultoria, fui dar uma consultoria para o Grupo Center Norte, fui indo e etc. E aí eu fui percebendo, isso é muito legal, assim, as empresas que eu fui dando consultoria, você vai vendo a solidão que é do dono da empresa, do presidente da empresa. E eu fui percebendo que chegava assim, às vezes fim de semana, eles ligavam, Regina, eu posso falar com você um pouquinho? Olha, jura, 10 minutos, mas é que eu só queria trocar uma ideia com você, e você vai vendo, porque assim, o dono da empresa, ele não pode bater um papinho com um colaborador, porque está desnivelado. Com o sócio, muitas vezes o problema é o sócio. E dentro de casa acaba o casamento. Então eu Bom era uma ponto. figura neutra nisso tudo. E aí Praticamente uma terapia, né? é quase, quase. E aí, como eu gosto, né? E aí eu fui me empolgando, e aí eu achei que eu deveria me capacitar tecnicamente. E aí eu comecei o lifelong learning, né? Fui me capacitar em coaching, depois eu fui convidada para um grupo pequeno para ser formada em mentoria com a Alba Berhoff, depois eu fiz o IBGC, Governança Corporativa, depois eu me formei em Constelação Familiar Empresarial, e participando da BRH, eu fui me especializando em comunicação não violenta, e aí eu fiz uma pós-graduação em neurociência, e com tudo isso, eu fui ao longo desse tempo atuando como coach, que eu tenho até medo de falar esse nome, porque, infelizmente, o Tá mercado, muito né, delicado, né? Tá é muito. bem delicado, né? E aí eu fui me capacitando e percebendo a semelhança entre você reposicionar uma marca e reposicionar um ser humano. Então, uma marca, quando ela quer se reposicionar, muitas vezes o problema é a embalagem. E você, como ser humano, você pode se reposicionar, pode cortar o cabelo, ficar skinhead, emagrecer, etc. Aí eu fui percebendo também que uma marca, às vezes, ela está no ponto de venda errado. Ela precisa rever o ambiente dela. Às vezes uma marca está muito cara, ou às vezes está muito barata. Às vezes essa marca não entrega, não tem conteúdo, e um ser humano às vezes tem conteúdo. E eu fui fazendo esse ping-pong e fui tendo um insight de que as pessoas que são marcas, elas podem se rebrand através dos ajustes de comportamento. Então, o personal rebranding eu inventei. Eu sou louca, né? Porque é uma categoria nova. Porque a partir do momento que você é uma marca, você tem o seu branding, que é a sua marca em movimento. O rebranding, ele acontece quando você sente que você tem um incômodo, você está tentando atingir um objetivo, não consegue, você começa a patinar, e aí você tem que fazer um rebranding na sua marca. E com isso você ir ajustando comportamentos. E foi daí que eu comecei, né? São 9 anos já que eu saí do mercado, mas na verdade eu nunca saí do mercado, porque os meus clientes são executivos. Quaisquer executivos, não importa o nível, eu não atendo cargos, eu atendo pessoas. Então, eu atendo CEO, eu tenho cliente de 72 anos e começa aos 20. Então, é incrível, né? Porque o ser humano é igual em qualquer lugar e você vai vendo que sempre os problemas são os mesmos. E o personal rebranding foi um método que eu desenvolvi usando, trazendo para a base do autoconhecimento a neurociência, porque é legal você entender como é que seu cérebro funciona, para você não achar que você é totalmente incompetente, que tem um processo neural acontecendo. A comunicação não violenta é fundamental, porque quando você faz transformações em você, muitas vezes o outro não está preparado para isso.
e você tem que fazer uns ajustes para não dar conflito, né? E estratégias de branding, que é você construir que marca você quer ser. Então, foi essa a trajetória. Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço e eu tenho, assim, a alegria de dizer que eu vivo há 9 anos 100% do meu propósito de vida, todos os dias. Tive momentos de querer desistir. Chega uma hora que você fala, não, eu quero ser funcionária de novo, eu quero ter o meu salário todo mês, etc. Mas quando você quer muito essa transformação interna e você é muito apaixonada, essa é a fórmula. Se não for o teu propósito de vida, pode ser que você até volte para o mercado. Quem é que estava falando? Eu não sei se a gente já estava gravando ou não, mas que não era muito compulsiva, Alessandra? Tinha alguém que estava falando, não, eu não sou compulsiva. Não tenho registro. Eu acho que foi antes da gravação. Tudo isso que fez, que estudou e tal. Okay. A gente vai começar a gravar bastidor, cara. Pois é. Tem que, assim, entrou na sala, liga, sabe? Liga, gravando, aí depois põe aquela edição em branco e preto, sabe? Produz provas contra ela mesma, né? Pois é. I'm sorry, desculpa. Ô, Regina, meu branding aqui ficou sujo, né? Agora. Te ouvindo falar aqui, me deu a impressão assim, que você fez um coquetel, ou você fez uma fórmula química muito delicada e muito precisa, né? Que você foi buscar em diferentes fontes, você passa pela economia, pelo marketing, pela neurociência, aí você vai lá em coaching, depois você volta aqui em branding. Então assim, a sensibilidade sua para achar a proporção correta de cada uma dessas coisas na metodologia que você desenvolveu, fez com que você chegasse onde você chegou. E eu tenho certeza que quando você terminou de fazer e a primeira vez que você usou, você falou, não era isso. E aí você começou a ajustar, é mais disso, menos daquilo, né? Porque a gente tem uma experiência parecida com a nossa jornada. A gente tem a jornada dos compulsivos, ela está na versão 17. Que legal. Então, quer dizer, ela não começou bem, né? Você já está na versão 17, é que a gente mudou muito. E a gente brinca que para os alunos do MBA, a gente recomendava fortemente que eles usassem a jornada como pano de fundo. E eles ajudaram a gente a consertar. Mas era um negócio que era um ambiente controlado, não tinha risco, né? Então, assim, eles estavam fazendo ali um trabalho acadêmico, mesmo que depois virasse um negócio, a gente teria tempo ali de fazer uma correção de rota e tal. No seu caso, não tem tempo de correção de rota, você está aplicando em tempo real a sua metodologia, você percebeu que ali não deu tão certo, você ajustou, o seu cliente nem percebeu, mas você já fez aquela anotaçãozinha assim, né? No próximo não fazer isso, né, e tal. Eu queria que você contasse um pouco disso, desse processo de calibrar, porque quem está ouvindo a gente está montando um negócio. E mantendo as devidas proporções, a sua metodologia é um negócio, e sem querer fazer, mas fazendo uma comparação tosca, pode ser uma receita do melhor hambúrguer da cidade, que se ele errar o tempero, estraga. Pode ser a melhor colorista de cabelo da cidade, que se ela colocar uma gota a mais, estraga. Então, assim, né? Então, como é que é? O diabo está nos detalhes, né? Então, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco como é que foi esse processo de fazer esse ajuste fino depois que você fez o desenho da sua metodologia. Olha, muito legal essa pergunta, porque eu tenho um exemplo real que foi marcante, que foi, eu atendia 10 executivos numa empresa, que eu fui dar uma consultoria de gestão de pessoas. Então, você tem que levantar um diagnóstico e tal, e daí são alguns escolhidos. E eu atendia uma moça que trabalhava com logística, ela era muito inteligente, uma pessoa muito simples, batalhadora, saía tarde, saía de casa às 5 da manhã para pegar o ônibus e tal, uma lutadora. E um dia ela entrou para a gente fazer o processo, chorando muito. Eu não aguento mais, ela entrou. Ela estava totalmente, né, destemperada. O que aconteceu? Não, eu não aguento mais, ninguém me respeita. Eu estou no telefone ali falando, a pessoa fica na minha frente perguntando onde está isso, onde está aquilo. A dona da empresa me pede para ver buffet infantil. Ela estava totalmente revoltada. E a gente já estava fazendo o processo há um mês.
E a gente já tinha detectado alguns comportamentos dela que ela precisava prestar atenção. E ela falou, aí eu falei agora, se você fosse uma marca, que marca você seria? Rezando para dar certo, né? Bem isso que você falou. Falei, meu Deus, ou ela agora fala, quem eu sou idiota, que você está me perguntando? Ela parou, pensou, falou, Bombril. Na hora que ela falou Bombril, ela falou, a culpa é minha. Eu sou pau para toda obra. Eu que não ponho limite nas coisas. Eu sou uma imbecil. A culpa é toda minha, agora eu estou entendendo. E foi ficando... Saiu da sala, né? Deu clique, né? Missão cumprida. Deu clique. Ela falou, agora eu estou entendendo tudo. E a gente falou de limite. A culpa é minha. Ela repetia isso. Eu falei, bom, ok. Fomos baixando a bola e tal. E aí eu resolvi fazer a segunda tentativa, atendendo a sua pergunta, que é o processo. Aí eu falei, agora me diz uma coisa, se você está com toda essa revolta, percebendo o que está acontecendo, que comportamento é esse que você precisa ajustar, que marca que você gostaria de ser? Falei, essa resposta não vai vir, está dando tudo errado, é melhor eu desistir. Ela falou, Omo. Aí eu falei, Omo, o sabão? É. Por quê? Porque Omo entrega, as pessoas respeitam. Se uma mulher vai no supermercado e não tem Omo, ela não compra o concorrente, ela vai em outro supermercado. É uma marca respeitada. E começou os atributos todos da marca. Aí eu falei, opa, aqui pode dar um samba. Temos um caminho. Mas o que foi incrível foi que, na sequência, Alessandro, ela falou, quer saber? Eu vou sair dessa sala me sentindo Omo. Foi a deixa. Ali eu percebi que a gente tem muita dificuldade em se perceber. E na hora que você se identifica com uma marca e você vai vendo todos os atributos que você está conectada, você se enxerga. E aí você se dá conta do que você está expressando para o mundo. Que marca é essa que você está mostrando que não é você? E que marca que você gostaria que fosse você? Como você gostaria de ser percebida? E aí eu comecei a explorar. Um clientinho aqui, outro ali, fui explorando. Aí eu falei, bom, que nome eu vou dar para isso? É muito arrogante chamar personal rebranding. Mas você tem uma tradução? Vamos rebrandear você? Vamos remarquear você? Não tem. E aí eu mandei para os meus amigos, mas eu acho bárbaro. Claro, eles não... É um pessoal que teve a oportunidade de estudar, né? Como o Diego falou aqui, branco, né? Classe média, ele falou, eu assisti os programas de vocês. Lição de casa. Eu concordo com você desse risco, né? Mas também tem um outro lado que o brasileiro consome muito nomes em português. É engraçado se você olhar o nome das coisas no Brasil e o nome das coisas em Portugal, que seria uma analogia de língua portuguesa, né, e tal. Como é que, sei lá, 80% das coisas que a gente fala em inglês lá não existe, né? Em português. Então, não, aqui é o nosso website. Fala, não, aqui é o seu sítio. Como que você vai plantar laranja no sítio? Não, o seu sítio na internet. O seu sítio na rede mundial de computador. Então, assim, mas a gente já se acostumou. É claro que em excesso fica ruim, né? Mas eu acho que você achou um jeito de produtar a sua solução dentro do mercado onde ele está. Quer dizer, é um negócio que vem da publicidade, é um negócio que vem do branding, é um negócio que está dentro do ambiente corporativo. Então, eu acho que não. Agora, eu vou te dizer, no LinkedIn, outro dia, um grande publicitário começou a bater boca comigo, porque ele falou assim, a senhora pensa que a senhora criou o personal branding? Eu falei, não, é rebranding. Não, mas isso só confunde. Eu falei, é muito diferente, porque o branding, a diferença entre o branding e o rebranding, nossa, eu estou enrolando muito a língua, né? Branding, etc. O branding você cria uma personagem
como você quer ser visto e acabou, mesmo que não seja a sua verdade. O rebranding é você mergulhar dentro de você, se ver como uma marca e perceber que ajustes você tem que fazer no teu comportamento para você se reconectar com o que é a sua verdade. E quando você consegue se reconectar com a sua verdade, com a tua essência, você dobra a tua potência. Você começa a enxergar melhor, escutar melhor e falar o que deve ser falado. Então, a pessoa começa a se fortalecer e aí ela começa a não se deixar atingir pelos impactos externos. Então, eu ouço muito dos meus clientes assim, nossa, mas que incrível, era ridículo, estava aqui na minha frente, eu não via que eu estava agindo assim. E eu não sou aquilo. Aquilo é uma personagem que eu criei para sobreviver. Então, o rebranding é você vai tirando as personagens para chegar na tua verdade. Eu ia fazer essa provocação, assim, quando você falou desse publicitário que estava te enchendo o saco lá no... Inclusive, depois você me dá o endereço dele, que eu tenho uns amigos que vão visitar lá. Ai, por favor. Mas falando sério agora, assim, você estava falando, eu fui tentando entender, né? E na minha visão, o branding pessoal, assim, é um negócio que te dão. Você sentou na cadeira, aqui é CEO, gerente, não sei o que lá, e aí você meio que recebe aquilo, né? Sim. E quando você fala de rebranding, eu acho que é um ato intencional. Você quer entender, você quer fazer a transição. Eu não li o livro ainda, vou ler, pode ser que você lançar. Mas é isso mesmo, você tem que querer. Né? E aí faz todo sentido, assim. Eu tive essa conversa com o Luiz e alguns amigos dos compulsivos quando eu assumi a superintendência executiva aqui do Espro. Eu falei, eu tenho duas personas agora, eu sou o SAD dos compulsivos, eu sou o SAD do Espro, e aí quando a gente estava conversando, no final eu falei, não, cara, você é o SAD, onde você estiver. Olha só. Porque o que você leva é o seu comportamento. Eu demorei para engolir, assim, mas demorou. Porque a percepção de fora, porque a percepção que as pessoas têm de você, né? E eu já estava naquela piração, vou ter que criar um segundo perfil nas redes sociais, vou ter que não sei o quê, aqui eu tenho que ajustar o discurso. Eu falei, cara, você fala do que você acredita. O que você acredita te colocou nessa cadeira. Exato. O seu propósito te colocou nessa cadeira, e não o contrário. É isso. Né? E olha, eu até trouxe um elemento divertido, porque eu sempre, quando eu faço uma palestra, eu falo, olha, se eu entrar num casamento chiquérrimo com esse chapéu, eu sou uma marca, eu estou querendo dizer alguma coisa. Mas se eu tirar esse chapéu e estiver adequada ali, então, em segundos, você se transforma. Então, o que você quer? Qual é a tua verdade que você quer que as pessoas te vejam? É isso. Então, é bem isso. E o nome do livro é Você é uma Marca. Né? Por quê? Tudo parte do princípio que todos nós somos marcas. E a partir do momento que você vai ajustando essa marca, você começa também a atrair pessoas diferentes. É muito comum durante o processo de rebranding, que é um processo, o executivo demora 3 meses, uma vez por semana. Muitas pessoas começam a se afastar de você e algumas começam a se aproximar, porque você muda o teu padrão mental. Quando você muda o teu padrão mental, você também muda a tua vibração. Simples assim. E tem pessoas que falam, sei lá, a gente se afastou e tal, porque mudou, né? A tua marca se transformou. Eu sou muito apaixonada porque as pessoas ficam... É uma gratidão, sabe? Das pessoas de falar, nossa, eu estava indo para um outro caminho e tal. Então, é muito legal. Agora, dia 19, né? Estamos ansiosos para agora ver esse eu tô com livro. O livro aqui, ó. Mostra a capa aí para quem estiver assistindo a gente pelo YouTube. Você é uma marca. Legal. Tá aí o livro bonito, linda a capa. Obrigada. Muito legal. E eu tenho aqui um parágrafo da Luísa Helena Trajano e da Sofia Esteves. Né? Olha. E um prefácio do Romeu Buzarello, que é o vice-presidente de inovação da Tecnisa. Um querido então, amigo. assim,
Eu tinha que... não é? Ele é uma pessoa amigo, incrível, A incrível. gente deu aula juntos na SPM. Ah, que legal. E ele escreveu um prefácio que eu comecei a chorar mesmo, sabe? Ele foi cirúrgico. E aí é muita responsabilidade você ter esses titãs aí escrevendo e se surpreendendo como que eu nunca tinha pensado nisso, que eu podia ser uma marca, né? Então, eu estou muito feliz, gente, com esse livro, porque eu precisava de uma publicação para validar o método. E nesse livro a gente consegue... Qual que é a essência do livro? É aprender o método, aprender a fazer o seu personal rebranding? São casos que você conta? Sim, são casos que eu conto, são vários casos que eu conto, e o tempo todo eu faço algumas analogias, por exemplo, com a Coca-Cola, com o próprio Magazine Luiza. O Magazine Luiza, por exemplo, já veio para o mercado com branding diferente, né? Já veio falando outro comportamento, outra imagem. Então, eu fui trazendo várias histórias da propaganda também, para poder, até para validar a minha trajetória profissional. Porque para você trabalhar com rebranding, você precisa entender de marca. Exato. Então, eu fundei o Instituto Internacional de Rebranding para começar a trazer tudo que tivesse embaixo do guarda-chuva rebranding. Por exemplo, meditação é um rebranding. É uma pessoa querendo fazer uma transformação interna, isso é um rebranding. Então, e aí veio a pandemia. Então, o Instituto, puxei o freio de mão até as coisas voltarem ao normal. Porque a ideia é formar rebranders, né? Mas para isso, para essa formação, eu inclusive fui convidada para dar aula na Universidade de São Caetano do Sul. Exatamente, a base é dar uma base sobre marca, mostrando, né, marcas, como elas se transformam, como elas se apresentam na propaganda, enfim. Então, mas esse é um projeto mais para frente, por enquanto só eu faço, né? O interessante ouvindo você falar aqui, e voltando um pouquinho lá atrás, o caso da moça da logística, é você ver a analogia que para uma pessoa que, em teoria, é leiga, vamos dizer assim, no mercado publicitário, na questão de marca, mas ela tem todos os valores, ela consegue reconhecer todos os valores e os atributos que nós, publicitários, digamos assim, trabalhamos para construir na marca e é identificada pelo consumidor. É demais, você captou algo muito, assim, é um fio de navalha. Exato. Que o cara te dá a estratégia, sabe, todos os atributos psicológicos, emocionais, filosóficos. Eu tenho uma cliente que ela trabalhava na XP e estava super infeliz, porque o chefe, ela chorava, ia para o banheiro chorar e tal. E aí a gente foi trabalhando, e ao final, a marca que ela queria ser era a Nike. Então ela falou, amanhã eu vou entrar na XP me sentindo uma Nike. Ela deu os atributos perfeitos. E essa menina se transformou, foi promovida com muito pouco tempo, porque ela começou a se dar conta da potência dela. E quem ela era. Ela não tinha se dado, a gente às vezes não se dá conta de quem a gente é. Porque não exercita a autopercepção. E aí ela começou a se ver como Nike. E assim como uma outra cliente que falou, ela era muito dura, e ela falou, eu quero ser uma Havaianas. Ela falou, eu preciso ser flexível. E a gente se fala, ela fala assim, eu estou tão Havaianas, eu estou tão mais flexível, meu negócio está indo tão bem. Então, é lindo isso. Eu fico muito gratificada. É muito bacana. E o que é mais lindo ainda que eu estou vendo e que está curioso, é que você faz um trabalho onde você faz o rebranding das pessoas pensando em marcas, ou seja, a pessoa se imagina numa marca, ela está falando da marca. E por um outro lado, também tem aquele lado que quando nós, publicitários, estamos trabalhando as marcas, a gente fala da personificação da marca, né? Exato. Que marca, como que é essa marca? Essa marca é o Alessandro Saad, 50 anos, forte, né? Gosta de um bom uísque, um bom charuto. Quer dizer, Luiz, você quer ser um rebrander?
Você quer ser um rebrand? Ué, sim, Porque tá eu sou um perfeito. construtor de marcas. Né? Então, você é perfeito para trabalhar com isso. É Deixa eu muito pegar legal. uma carona na fala dele, né? Quando você faz o branding ou o rebranding de um produto, você faz isso para que você tenha os atributos muito claros, para que as pessoas tenham Isso. algum tipo de aspiração ali, ou algum tipo de conexão com aquilo. Sim. Eu entendo que você também faça isso da pessoa por algum objetivo, seja para que ele tenha uma melhor atração em relação com seus liderados. Então, assim, eu queria que você contasse um pouquinho desse outro lado. Quer dizer, depois que você rebrandeia essa pessoa, como é que acontecem essas conexões com essa nova marca? Então, esse é um caso maravilhoso, que eu tenho muitos casos de dificuldade de gestão de pessoas. Porque a moçada que está hoje atingindo aí altos cargos, não necessariamente eles têm uma vivência, né? E aí os caras que estão abaixo dele, às vezes, têm 40 anos, ele tem 25. Né? Uhum. Então, a chave é ele se dar conta de quem ele é. Eu tenho um case que eu conto, que ele chegou para mim e falou assim: olha, Regina, eu vim aqui porque o meu amigo se transformou e eu quero saber se esse negócio aí funciona, porque eu trabalho num escritório de advocacia, todo mundo foi promovido, menos eu. E você quer saber? Eu chego cedo, saio tarde, eu trabalho para burro, entrego o resultado, qual é o problema? E aí a gente foi indo, até que um dia a gente foi trabalhando alguns comportamentos. Uma pessoa chegou no café para ele, ele começou a falar isso. Ele falou assim: cara, você já viu como é que você trata a sua equipe? Ele falou: não, sim, mas eu entrego o resultado. Eu falei: a tua equipe te odeia, cara. Você é um cavalo com as pessoas. Como é que você quer ser promovido? Você tem que respeitar as pessoas. O cara ficou arrasado e veio contar para mim. E muito do que a gente estava trabalhando não tinha caído a ficha. O trabalho estava mostrando tudo isso. E ele ficou muito surpreso. E aí a gente vê a distância entre a tua verdade e a personagem que você cria. Porque ele criou uma personagem, eu tenho que ser duro, eu tenho que ser isso e tudo mais. E Pode não ser por estava uma se dando questão de conta do que estava. autoafirmação, você disse? Sem dúvida, insegurança, né? Uhum. E aí ele foi, aos poucos, percebendo o que estava acontecendo. E aí ele foi conversar com um dos donos e o cara falou exatamente para ele, eu falei, olha, você é um cara ótimo, você entrega resultado, mas as relações humanas são fundamentais para esse negócio. E aí a gente foi detectando quais eram os comportamentos que ele estava usando muito, porque o processo te mostra quais são os comportamentos que ou você está usando muito, ou você está usando pouco, ou não está usando. Simples assim e complexo assim. Aí ele foi ajustando, foi começando a perceber, foi começando a gerir diferentemente essas pessoas, mas ele teve que fazer o processo interno. E essa é a chave. A nossa tendência qual é? Terceirizar a culpa. Porque meu marido, porque meu chefe, porque meu filho. Aponta esse dedinho para você e reflete que comportamento que você está repetindo muito, que está afastando você do seu objetivo, que é o que você falou. E aí um dia eu tive um insight, Alessandro, que é as pessoas deveriam ser mais o Waze. Porque o Waze, quando você tem um objetivo, você sabe o endereço onde você quer chegar. Você tem um objetivo. O que o Waze vai fazer? Vai dizer qual é a estratégia para você chegar lá. Vire à direita. Em 200 Exato. metros, vire à esquerda. Exatamente. E, na verdade, a gente nem presta atenção no caminho. A gente quer saber, o Waze é para dizer que horas a gente vai chegar. Então, já é uma Quanto tempo vai demorar, né? Exato. Bom, o Waze, você tem que entrar direito e você passa reto. Você acha que o Waze vai bater boca com você? Pô, cara, o seu idiota, como é que você não entrou à direita? Você foi em frente, você estragou tudo, agora você vai se atrasar. Não. O que ele faz? Recalcula a rota. Se a gente fosse mais o Waze e fizesse menos drama e recalculasse mais a rota, quando a gente tem um objetivo, você está com o caminho pronto. É só você seguir.
Então, eu falo isso no livro, inclusive, eu tenho alguns clientes que às vezes me ligam e falam, Regina, eu estou super Waze, eu estou recalculando a rota, parei de fazer drama. Então, essas situações... Muito bom. A pessoa leva para a vida. E o que é legal é que esse é um processo sustentável. Toda essa do Waze já foi anotada. É incrível, né? A gente usa o Waze de outra forma aqui. A gente usa o Waze quando as pessoas se relacionam com o mercado, né? Porque quando você montava um plano estratégico, lá atrás, quando eu fiz administração de empresa na década passada, no século passado, né? Você fazia o plano para aquele negócio, e você seguia. Então, era um mapa, era um negócio... Sim, exato. E o Waze tem exatamente essa característica, ele fala assim, cara, eu quero chegar lá. Pode ser que eu chegue um pouquinho mais cedo, um pouquinho mais tarde, pode ser que eu faça uma dessas 3 ou 4 ou 5 rotas, mas ele me dá possibilidades para que eu decida. Perfeito. Então, com o time, eu falo assim, cara, assim, uma coisa é inegociável. A meta e o prazo. Perfeito. Isso a gente não mexe, cara. O como é seu. Exato. E aí, tem que ser Havaianas. É isso. E aí, nesse caminho, a gente percebe como as pessoas têm medo de decidir, de se posicionar. Sim. Então, mas você não vai falar o que eu tenho que fazer? Eu falei, não. Perfeito. Não, mas ele falou, não, você disse. Se você quiser trazer 2, 3 opções e eu falar qual delas pode ter um risco maior, eu até falo, mas a escolha de qual é sua. Eu já fiz a minha parte. Eu disse onde e quando. Olha, hoje as pessoas são muito infantilizadas. Por quê? A superproteção dos pais, e eu sou mãe de 2 adolescentes, tira a chance do outro crescer. Quando você passa a mão na cabeça, fala, não, tá tudo bem, filhão, vamos em frente e tudo mais, esse cara vai se acomodar. A zona de conforto é quentinha. Você não quer sair dela. Ela é muito quentinha. E aí, o que acontece? Você vai fazendo adultos, vai criando adultos infantilizados. E isso tudo está muito claro, a sociologia conta para a gente. Olha a transformação, o que é a família hoje? Os desenhos de família eram o pai mais alto, depois a mãe mais baixa, o irmão, um menino e uma menina de Maria Chiquinha mais baixinha. Gente, esse modelo de família, cadê? Então, e a mulher foi para o mercado de trabalho. E com isso, os pais, quando chegam em casa, por culpa, não, filhinho, tá aqui um celular 12 para você, fica aí brincando. Ai, que saco ter que ficar com meu filho. Eu quero ver o jornal, eu quero isso. Mudou. E aí, esses caras não aguentam um chefe, né, ou um líder, que fala, cara, você tem que chegar às 9 da manhã. Esse cara quer mandar em mim, vou pedir demissão. Mas eu acho que tem até mais, tem um pouco também desse desejo do Estado tutor, né, também. Isso aqui é uma coisa que me mata, assim, você... Você acabou de falar, né? Você está na empresa e fala assim, você vai visitar um cliente e está escrito no elevador, antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra nesse andar. Pô, desculpa, cara, essa placa não tem a menor utilidade. Porque se eu não você vou já prestar... caiu. Não, porque primeiro assim, ó, se eu não vou prestar atenção se ele está lá, muito menos na placa eu vou prestar atenção. Segundo, desculpa, o ser humano, ele é ignorante o suficiente a ponto de não olhar. Então, assim, às vezes a gente vai criando lei, obrigatoriedades para fazer um negócio que é responsabilidade do cidadão. Exato. É a mesma coisa dessa geração. Essa geração começa a colocar no outro a responsabilidade do negócio que é dele. A incapacidade de lidar com a frustração é dele, né? Eu tento sempre dar uma educação protagonista para os meus filhos, né? E a Bia, a minha mais velha, quando ela queria mudar, ela quis fazer o ensino médio técnico. Então ela ia sair da escola, estava no 8º, 9º, sei lá que número que é agora, que já hoje é complicado. Ia começar o ensino médio, ela falou assim, pô, pai, eu quero fazer isso, eu não sei onde eu quero fazer. Eu falei, o que você gostaria de fazer? Tal curso. Eu falei, beleza, tal curso, vê onde tem. Ah, tem nessas escolas. Eu falei, vamos visitar. Aí visitei todas as escolas com ela, aula teste, aula de laboratório, entra no auditório. Legal.
vai no porão, visitamos todas as escolas. Ela falou, puxa, pai, deu um trabalho? Eu falei, deu. Então, qual que eu vou estudar? Eu falei, não sei, você que vai estudar. Você escolhe. Olha que louco, né? Pô, Terceirizando. mas é difícil. Eu falei, então, filha, assim, você está entrando num momento da sua vida que, a partir de agora, um pedaço das decisões tem que ser tomado por você. Antes eu escolhi o que você ia comer, o que você ia vestir, onde você ia e tal. Então, desse dia para frente, ela começou a olhar diferente. Ela ainda tem um monte de dificuldade com a geração dela, né? Mas ela já tem esse negócio, ela já sabe da responsabilidade dela. Né? Isso. E autopercepção da marca dela, né? E é uma construção contínua, seja da filha, do liderado, do aluno. A gente está formando gente o tempo todo, né? E o rebranding, ele não é só para pessoas, ele é também para as empresas, que é o papel do consultor. Quando uma empresa te procura, ela quer fazer um rebranding. Geralmente, ela está... As dores do crescimento, precisa resetar tudo. Bom, como você quer ser percebido no mercado? Como que está a tua marca em relação à concorrência? Qual é o preço que você pratica? Você quer ser líder ou você quer ser o segundo? Você quer ser o quarto? Então, esse mesmo trabalho eu faço com as empresas, como uma rebrander de empresas. Então, o nome da empresa é Personal and Company Rebranding. Insuportável, tudo em inglês. Muito chique. Pois é, a boa e velha consultora, né? Mas qualquer processo de consultoria, você tem que começar com o dono. O problema é sempre o dono da empresa. Quando o dono da empresa te chama, é um sintoma de que algo vai mal. A começar dele, porque ele representa os valores da empresa. Ele é o cara que dá as coordenadas, que dá o caminho. Então, geralmente, é o cara que mais precisa fazer um trabalho de personal rebranding, porque ele não está se dando conta da imagem que ele está passando para as pessoas e dos valores que ele está conduzindo aquela empresa. Então, se o dono da empresa não quiser se rever, não vai funcionar. Bom, vou pegar essa... se ele não quiser, né? Mas imagino que ele queira, né? Você disse que para se ter uma jornada de sucesso tem 5 passos, né? 5 pontos para se reconectar com a nossa marca pessoal e a própria essência. Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Perfeito, perfeito. A primeira coisa que a gente está falando aqui é a autopercepção. Porque se você não se dá conta de olhar para você, e como que você se percebe? Percebendo qual é o impacto no outro que você causou. Se você chega e fala um bom dia e os caras começam a tremer, precisa rever esse bom dia. E você não se percebe. É uma coisa humana. A boa notícia é que tudo isso é humano. Essa é a boa notícia. Você e a torcida do Corinthians, está tudo certo. Então, esse é o primeiro passo. Autopercepção. Aí, o segundo passo é você tomar consciência de que você tem um papel. Tomar consciência de que você, por exemplo, como líder, os caras que estão abaixo de você, eles querem ser você. Simples assim. Porque eles querem atingir o que você atingiu. E, às vezes, o líder não se dá conta disso. E você vê que é muito simples, mas é muito complexo. O terceiro ponto, para você, empreendedor que está aí assistindo, tem que estar atento. Orar e vigiar, né? Você tem que estar atento o tempo todo, perceber, porque você é uma marca que pode inspirar ou detonar a tua equipe. E qual a diferença de um chefe e de um líder? O chefe manda, o líder inspira. Sim. Pelo próprio exemplo, pela capacidade de conduzir, de dizer qual é o caminho, por ter humildade. Existe um livro que chama Great to Good, que são empresas para vencer. E eles fizeram aquela pesquisa. Qual é a característica mais importante que eles detectaram dos maiores empreendedores do mundo? Humildade. E humildade, cara, não está no livro. Você tem que se transformar se você não é.
E essa é a característica dos caras de maior sucesso, a característica que foi detectada nesse livro, Good to Great, é a humildade. O cara que tem a capacidade de mostrar que a equipe trabalhou e ele um passo atrás, porque é ele que está comandando mesmo, ele não precisa dizer que é ele. É tão óbvio, né? Mas não é. Então, o primeiro ponto, né, é esse, quando você toma, o terceiro ponto, quando você toma consciência disso. E quando você toma consciência, qual é o próximo passo? É a fazer a seguinte pergunta. Ok, eu já entendi que eu estou fazendo o que não deveria fazer. A pergunta é, sem fazer drama, o que dá para fazer daqui para frente? Porque não adianta falar, porque eu devia ter feito, porque você fez o teu melhor. Isso é ser humano. Ninguém acerta o tempo todo e ninguém erra o tempo todo, simples assim. Mas a gente se cobra, né? E tal. Então, a pergunta mantra que eu brinco é: o que dá para fazer daqui para frente a partir do momento que eu tomei consciência que esse meu comportamento estava me levando para longe do meu objetivo e não para perto? Então, assim, é Excelente. muito simples. E o último ponto é que você passando por todo esse processo, você aí sim tem autoconhecimento. É você conhecer qual é a tua força, qual é a tua própria força. E não ficar mendigando a força do outro ou se tornar um refém da opinião do outro. Porque aí o cara manda em você. Oi, tudo bem? Você pode decidir aqui na minha vida se eu presto ou não? E aí você vai para a tristeza, vai para a depressão, baixa autoestima, se mata, tudo pode acontecer. Claro, eu estou exacerbando aqui. Sim. Mas é um processo de você entrar em você e perceber qual é a tua marca. E que marca você quer ser. Eu acho que desses 5 pontos, eu acho que tem 2 que são os mais difíceis, né? O primeiro é você se autoavaliar, porque as pessoas não gostam, né, de ser da autocrítica, assim, ou elas não gostam ou elas se subjugam, né? Aquela síndrome do impostor. Pô, será que eu sou tão bom assim? E o outro lado é também saber identificar qual que é a sua fortaleza. Eu vejo até por mim mesmo, eu acho que às vezes você escuta as pessoas falando, pô, mas você é bom nisso, é bom naquilo, e muitas vezes eu me pegava perguntando, pô, mas será que eu sou bom mesmo nisso, né? Então, assim, como é que a gente faz para poder identificar e certificar dessa fortaleza? É perguntando para os outros o melhor caminho? Não, é vendo para onde a tua vida está caminhando. Né? Porque se você é um cara de sucesso, as pessoas vão ver isso e você não precisa perguntar. Né? O grande ponto tem um passo anterior. A gente é criado na culpa. Tudo é pecado, você tem que ter culpa e se você não agradar o outro, você não serve. Nós somos criados. Podemos dizer que no Brasil isso ainda é pior? A questão da culpa? Você ser bem-sucedido no Brasil é quase um crime, você trabalhar honestamente, pagar os seus impostos, ganhar, ter um carro bom, ter um bom relógio, ter ser, porque aquela coisa, né? Porque ele é patrão, porque ele é chefe, porque ele é mal, porque, né? Quase a guerra das classes, assim. Isso senhor do engenho, mais mundial, né? ou no Brasil isso é mais intenso? Olha, se você perceber, o senhor de engenho e os escravos é a mesma coisa, é o que a gente vive. É isso que você acabou de falar. A gente tem um modelo de país que não respeita os indígenas, que são a nossa origem, né? Então, se você já não tem respeito, a coisa já tem problema e começa a patinar. E a gente aprendeu, esse é o modelo que a gente aprende. Esse processo ele é exatamente para fazer você limpar o teu Winchester e regravar novos comportamentos. Porque a gente cresce ouvindo, você não serve para nada, você é egoísta, você sempre apontando o dedo. A gente faz isso. Para quem não sabe, Winchester é o antigo nome do HD, tá? Agora eu... Quem tem menos de 30 anos, aí falou Winchester, não.
Complementando, isso também funciona com SSD. Tá bom. Exatamente. Ou sua nuvem, né? Na nuvem, pois é, eu vou mudar esse discursinho aí, né? Mas é exatamente isso. A gente tem que desprogramar o que foi programado. E para você fazer isso, você precisa se perceber. E o personal rebranding e o company rebranding são processos que te ajudam a se perceber. E tem algumas técnicas que são usadas, são várias técnicas, que fazem, por exemplo, você perceber quando que você se irrita, por que você se irrita, né? A gente faz um exercício, por exemplo, de valores. Quais são os seus valores? Porque se você está numa empresa que está passando por um momento difícil, ou a tua empresa está passando por um momento difícil, mas você está lúcido em relação aos valores que você realmente quer para o teu negócio, você ultrapassa essa fase. Que nem videogame. Você pula. Porque tem uma essência ali, uma potência. E aquilo é que te rege. Então, esses exercícios vão sendo feitos. Eu estava lembrando de um filme que eu assisti ontem. Hoje de manhã a gente fez um treinamento aqui, a gente ia falar de outra coisa. Que legal que vocês fazem treinamentos. Muito bem. E aí a gente ia discutir um negócio e um dos assuntos a gente tinha que assistir um filme mesmo, não um vídeo, um filme. Sim. Que é o Sully. A história daquele piloto que conseguiu pousar o avião no Rio Hudson sim. E salvou a vida de todo mundo e tal. De todo mundo. E o treinamento era sobre tomada de decisão. Perfeito. E o vídeo, assim, ele toma uma decisão em 5 minutos e o resto das 2 horas do vídeo é discutindo se ele tomou a decisão correta. Ele justificando a decisão. Justificando a decisão. E o tempo todo que você estava falando, Regina, eu estava vendo o Tom Hanks lá sentado, que é o que faz o papel principal, e você estava muito claro para mim, assim, ele estava sereno. Você falou, pô, a empresa está passando por isso. Estava sereno. O pau quebrando lá, os caras, não, porque você podia ter pousado não sei onde, não, porque blá, blá, blá. E ele, cara, nos mesmos 5 minutos lá, que, putz, os 2 motores queimaram, né? entraram ágil, pifaram, não sei o que, tal. Putz, o negócio, ó, não tem motor, não tem não sei o que, não tem... Ele, sereno, falou, tá bom, quais são as minhas variáveis, o que eu posso fazer? Então, você estava falando isso, eu falei, é exatamente isso. A pessoa que tem consciência, né, do seu potencial, isso. Ela não se abala. É por isso que eu amo esse processo, porque ele é pleno. Você aprende a ser pleno. E hoje, qual é o comportamento que o mundo mais precisa? É uma pergunta para vocês. Qual é o comportamento que vocês acham que é o que o mundo mais precisa? Pode perguntar? Comportamento? Quem é pode perguntar. É. Claro que pode. Você, inclusive, gastou a sua única pergunta. Eu tenho até medo de responder. Responder. Eu acho que o que o mundo mais precisa hoje é tolerância e respeito. Eu ia falar respeito e compaixão. Perfeito, é verdade. Mas qual é a maior dificuldade hoje? Estar presente. Essa é o maior desafio que o mundo vive hoje. E a pandemia foi tão maternal, porque a pandemia fez todo mundo ter que olhar para dentro. Quer dizer, quem se tocou? Para mim, a pandemia foi incrível. Porque, gente, o mundo parou. Isso é incrível. Ou você faz um mergulho para dentro, para você se rever, ou você vai patinar. E qual a dificuldade? É você estar presente e conseguir perceber o coletivo. Porque hoje você sai sem máscara, né? Quer dizer, graças a Deus agora está muito melhor. Você não está falando, eu não preciso de máscara. Você está detonando todo mundo que está na rua. Olha que incrível o que essa pandemia fez com as pessoas. Eu sei que para muitos empreendedores foi muito difícil. Foi. Mas se cada um dos empreendedores conseguiu entrar, se perceber, fazer ajustes e se fortalecer, cara, não tem como dar errado a partir de agora. Porque essa foi uma lição mundial. Todo mundo foi afetado
na sua saúde mental. Todo mundo. Isso nivelou a humanidade. Olha que loucura. Sob essa ótica, você tem um baita argumento. Pois é. Então, assim, o que dá para fazer daqui para frente? E a segunda habilidade mais difícil hoje é a adaptabilidade. Ou você muda e se adapta, ou você muda, ponto. Todo mundo tem que se readaptar. É desaprender para aprender novamente. Exatamente, né? Exatamente. Então, olha, é lindo todo esse movimento, mas eu sei que está todo mundo me odiando, porque está todo mundo bravo com a pandemia e tudo mais. Não, pelo contrário, eu acho que a pandemia foi uma grande oportunidade para muita gente. Porque tem alguns segmentos que não tem como, né? Se você olhar Brasil, assim, a gente perdeu 1 milhão de CNPJs, fecharam. Pois é. Mas abriram 3 milhões. Então. Né? Então, claro que o pessoal de transporte, entretenimento, hotelaria e tal, sofreu pra caramba. Mas o pessoal de higiene e limpeza, logística, e-commerce, explodiu de crescer. Autoconhecimento. O ponto aqui é a questão da saúde mental que impactou todo mundo, então meio que nivelou, assim, como é que é? Da moça da faxina, a principal executiva da empresa, todo mundo, né? Exato. E aí não tem raça, não tem orientação sexual, não tem nada, todo mundo foi impactado. Pena que as pessoas não se tocaram que todos somos iguais, né? Ainda. Exato. Mas a mensagem é essa, né, senhor? Cara, não tem diferença nenhuma. E foi feita uma pesquisa pelo McKinsey, eu dei alguns workshops com base nisso, e palestras e tal. Qual é a habilidade mais importante para um líder durante a crise? O que ele precisa expressar na liderança? Confiança. Com certeza absoluta. E ele não pode nem exacerbar, dizer, não, fica tranquilo, tá tudo bem, ou falar tá um drama, mas ele tem que ser de verdade. Olha que exercício. Para um líder, a gente fica com medo, se eu chorar, o que o cara vai pensar? Ou se eu falar mais fino e tal. A primeira coisa, como você está? Como está a tua família? Você perdeu alguém? Ali você gera uma empatia. E da empatia vem o respeito, porque aí o cara põe o trabuco no chão, ele não quer mais atirar em você, ele quer compor. Agora, gente, é um exercício, por isso que tem que estar atento, ajustar comportamento, aqueles 5 pontos. Porque exige, né? Se você quer ser um ser humano melhor, você tem que prestar atenção em tudo isso. Claro, no fundo, com certeza. Sabe, seja a sua melhor marca. Então, empreenda a sua marca na empresa. Os teus valores, quais são? Isso vai te dar muita potência para você poder conduzir o barco. E isso vai te dar potência também para você olhar para o outro e perceber que impacto que você está gerando nele. Que é muito do que você falou, Luiz Felipe, do respeito. Né? Sim. Gente, todo mundo quer as mesmas coisas, né? Mas numa conversa difícil, se você não gerar uma empatia, essa conversa não vai chegar em lugar nenhum. Então, você tem que ter a sensibilidade para perceber qual é a necessidade do outro que não está sendo atendida. Às vezes o outro só quer ser ouvido. E se você disser para ele, você pode não concordar, mas se você disser para ele, eu estou te ouvindo. Por esse ângulo, eu acho que você tem razão. Mas posso te dar uma outra perspectiva? Pronto! O cara põe o trabuco no chão na hora. O cara me ouviu. Psicologia infantil, gente. Maravilhoso. Olha, tem papo aqui que se a gente tivesse em estúdio, você conversa para 4 horas, né? Não, é que o tempo passa muito rápido, a conversa está muito deliciosa. Já passou, né? Mas já passamos de 1 hora de conversa aqui. Né? Então, infelizmente, a gente tem que ir caminhando para o fim. Claro, mas foi uma conversa maravilhosa, foi uma super aula, né?
O livro vai estar à venda nas livrarias, na Amazon? Vai estar nos marketplaces do Magalu, da Americanas e tal. Como o lançamento é no dia 19, a partir do dia 19 à noite já entra nos marketplaces todos, para as pessoas poderem ter acesso, né? E no dia 19, os empreendedores que estão aqui ouvindo e vocês estão muito convidados para irem até a sede do Grupo Mulheres do Brasil, que é a Luísa Trajano que comanda. Eu estou há 8 anos no grupo, amo o grupo de paixão. A gente tem várias causas, todo mundo é apaixonado pelo país. E a Luísa me fez essa gentileza de ceder ali a casa para fazer essa noite. Eu estou muito feliz, muito feliz. Parabéns. Se as pessoas quiserem achar você nas redes sociais... Sim, meu Instagram é Regina Nogueira 2021, Instituto Rebranding. Eu tenho um canal no YouTube, porque eu sou atrevida, né? Velhinha e atrevida, que é Regina Nogueira. Eu tenho lá alguns insights lá que podem ser interessantes. E o meu site, que é Regina Nogueira. Tá? Muito bom. Vai maravilhoso. Ser um prazer. Tá muito bom? Legal. Senhor Alessandro Saad, comentários finais? Esperando a contagem regressiva para o dia 19. Obrigada. Muito bom. Regina, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por dividir todo esse conhecimento. Alessandro, obrigado mais uma vez por esse papo juntos. E vamos encerrando aqui, então, mais um episódio do podcast do Empreendedores Compulsivos, nessa segunda temporada que se chama Empreendedores que Transformam. E hoje conversamos aqui com a Regina Nogueira. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau. Muito obrigada.